Olá pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula. Essa é a videoaula 17, né, do curso de LaTeX. E hoje a gente vai ver sobre como que a gente pode separar os nossos documentos em colunas, né? Então, como que a gente vai separar o nosso texto em colunas. Então, para começar aqui, né, eu criei aqui um documento, um artigo, né? Então, documento class aqui. Coloquei aqui os pacotes usuais, né? O Tank, o Babel, né? Que a gente já viu nas primeiras aulas do curso de LaTeX, né? Também aqui esse pacote Verbatim, que aqui eu estou utilizando só para utilizar o ambiente comentário, né? Então você consegue fazer um ambiente, tudo que tiver dentro desse ambiente vai virar comentário, né? Isso daqui é só para facilitar. É, e então, para a gente colocar, né, as colunas, né, para a gente fazer essas colunas, a gente precisa utilizar um pacote que é o multicall, né? Então aqui no preâmbulo a gente vai dar o barra use package entre chaves multicall dessa forma. E aqui embaixo você pode alterar a distância entre as colunas, né? Então essa distância aqui entre as colunas onde vai estar escrito. Então para a gente alterar essa distância a gente vai ter que dar aqui um barra setLength dessa forma. Entre chaves, a gente vai colocar um barra column sep, a separação da coluna. E aqui, entre chaves, você coloca a separação em centímetros que você quer. Aqui eu vou deixar em 1 centímetro, né? Mas quando você alterar isso daqui, colocar 0,5 centímetros, ou o tamanho que você quiser em centímetros, ele vai alterando essa distância aqui entre as colunas, né? Eu já posso até colocar aqui 0,5. Então a gente vai ver que essa coluna aqui vai ficar mais perto uma da outra, né? Dessa forma. Mas eu vou deixar aqui em um, né? Então, como que a gente faz essas colunas, né? Então, com o exemplo aqui, né? A gente vai ter que colocar o barra begin, a gente vai ter que abrir o ambiente multicalls, né? Lembrando aqui desse S, né? Não esqueça desse S, multicalls, né? Que é de chaves. E nas próximas chaves você vai colocar quantas colunas você quer. Aqui eu estou colocando 3 colunas, né? Então eu coloquei o número 3 aqui, mas você pode colocar, como a gente vai ver, 2 colunas, quantas colunas você quiser, né? E ficarem boas aqui na página, né? E depois a gente abre aqui colchetes, né? E dentro desse colchete a gente vai colocar o texto que a gente quer que fique em cima das colunas, né? Então, por exemplo, aqui, dentro desses colchetes eu coloquei uma seção nova, abri uma nova seção e escrevi texto aqui, né? E fechei os colchetes. Então isso apareceu aqui. Então a gente tem a seção 1 aqui em cima e o texto aqui, né? Onde você está escrevendo aqui, é o que aparece justamente aqui embaixo, né? Então ele fica em cima dessas colunas, né? Então se você quiser fazer alguma introdução, falar um pouco sobre o que é esse texto, ou o que você quiser, né? Dessa forma. Então fica assim. Aí depois disso, fechando esse colchete, a gente escreve tudo que a gente quer. Então aqui é tudo que está escrito nessas 3 colunas. E o que vai acontecer é que, e depois a gente fecha, né, claro, o nosso ambiente multicalls dessa forma. O que vai acontecer é que nesse ambiente multicalls, a gente tem que ele vai colocando automático, né? Então você vê aqui que o próprio sistema aqui, o próprio compilador, o próprio sistema, ele vai organizando as colunas da forma que ele acha melhor, né? Da forma que ele é programado. A gente pode também, né, fazer 2 colunas, como eu disse, então só tirando aqui o comentário, né? Eu vou recompilar aqui e aqui então a gente vai produzir um texto com 2 colunas, né? Então é justamente essa parte daqui, né, que eu acabei de colocar. Então é só colocar o 2 aqui e pronto, né? Então colocando aqui o número de colunas, você altera esse número de colunas, né? É, No entanto, né, como eu disse, ele faz isso daqui automático, né? Então, tá vendo? Ele separa o texto, as colunas, de forma automática, né? É... Só que a gente pode fazer o seguinte, aqui eu vou tirar novamente dos comentários. O que a gente pode fazer é, se a gente quiser escrever tudo numa coluna para depois passar para outra, a gente deve utilizar o ambiente multicalls estrela, né? Então a gente tem que colocar aqui no finalzinho do multicalls, a gente coloca uma estrela, né, o sinal de vezes, né? Dessa forma. E aqui novamente, entre chaves, o número de colunas que você quer e entre colchetes, o texto que você quer que fique em cima dessas colunas. Nesse caso aqui, então, eu vou recompilar e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Então, recompilando aqui eu criei uma nova página e o que aconteceu foi o seguinte. A gente criou, novamente, esse ambiente com essa página com 2 colunas, só que ele escreveu toda a primeira coluna até lá embaixo e depois passou para a segunda coluna, né? Ele não ficou alterando entre primeira e segunda coluna dessa forma daqui, né? Então, isso é uma outra forma de você fazer o seu documento em colunas, né? Além disso, a gente pode inserir
tabelas e imagens nessas colunas, né? Então, se você quiser estar escrevendo um texto, você quer colocar uma imagem aqui em uma dessas colunas, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui, novamente, eu vou tirar do ambiente comentário essa parte, esse barra end comment, tirei do ambiente comentário, né? Então, como que a gente faz isso? Eu já vou recompilar para a gente ver como que fica aqui, né? Então, como que a gente faz isso daqui, né? Coloca uma tabela ou uma imagem nessas colunas, né? Aqui eu dei o ambiente, eu coloquei o ambiente multicalls estrela, né, para ele escrever só de um lado, depois passar para o outro. Coloquei aqui duas colunas, né? E entre chaves aqui escrevi seção 4, que é o que está aparecendo aqui em cima, né, pra gente. Então, coloquei o texto, isso daqui eu copiei esse texto daqui, né? E aqui, logo, tá vendo aqui, ó, esse Galaxies, ele tá aqui, né? Então ele tá aqui. E logo aqui embaixo, eu criei uma tabela, né? Como que a gente faz para criar essa tabela? Para a gente criar essa tabela, a gente deve utilizar é, um pacote, né? A gente deve utilizar o pacote que está aqui em cima no preâmbulo, né? O pacote é wrapfig, então você vai dar um use package wrapfig, e aqui eu coloquei o use package graphicx, né? Que como vocês sabem é para colocar imagem, né? E é justamente para colocar essa imagem que está aqui, né? Então sempre que você for colocar imagem, você deve utilizar esse pacote, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? Então, voltando lá para nossa tabela, né? Então, aqui a gente vai ter essa tabela, né? Que para a gente criar a tabela utilizando aquele pacote, a gente vai ter que dar um barra begin wrap table, dessa forma daqui, né? Então, wrap table. E eu quero que essa tabela aqui, depois entre chaves, ela fique na esquerda, né? Tá vendo aqui, ó? Ela tá aqui na esquerda, né? Se você colocar um D aqui, um R aqui, ela vai para a direita. Então, essa tabela que tá aqui, ela vai para a direita, né? Daqui a pouco eu exemplifico isso daqui. E depois, entre chaves aqui, a gente coloca qual que é a largura dessa tabela. Aqui eu coloquei uma largura de 0,5 barra line width, né? Então é metade dessa largura de linha, né? Então ela vai ficar mais ou menos aqui até mais ou menos na metade, né? Dessa forma, né? Então eu dei um barra centering para ela ficar centralizada e comecei um ambiente tabular, né? Então aqui a gente vai fazer a tabela da forma que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então você vai dar o barra begin tabular e aqui entre chaves a gente vai colocar essa barra aqui C barra, né? Então essas barras, elas são essas barras aqui que estão fechando, né? Aqui, aqui e aqui, essas barras de cima, como a gente já sabe, né? Como a gente já viu. E esse C diz que o que tiver aqui dentro vai ficar centralizado, né? Então tudo que você escrever aqui dentro vai estar centralizado dessa forma. Aqui eu dei um H-line, que é para fazer essa linha horizontal daqui, né? E escrevi número e nome, né? Então esse primeiro H-line ele faz essa linha horizontal de cima, esse segundo H-line faz essa linha horizontal aqui de baixo. Então eu coloquei número e esse E comercial, né? E o nome, né? Esse E comercial separa as colunas, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então fiz essa tabela normal, dessa forma, fechei o ambiente tabular e aqui eu coloquei um caption, né? Esse caption é justamente o texto que aparece embaixo da tabela, né? Então aqui nesse caption eu coloquei um table floating element, deixei dessa forma daqui, né? E o label é a variável da tabela quando você quiser referenciar ela, né? Como a gente também já viu. E fechei o ambiente wrap table dessa forma. Então fazendo isso daqui, a gente cria essa tabela. E agora a gente só vai ver aqui que esse aqui tá um L, né? Então, esquerda, se eu colocar um R, esse texto vai para direita, né? Então, esse texto não, desculpa. Essa tabela ela vai aqui para direita. Mas eu vou deixar aqui na esquerda mesmo, né? Então, recompilo, ela vai vir para a esquerda, né? Então, eu coloquei mais texto aqui, né? A presença do buraco negro. Aí é justamente esse texto que está aqui, né? Então, ele ficou aqui do lado dessa tabela, dessa forma. E lá no final, depois aqui de horizonte, né? Então, eu coloquei a figura, né? Então, como que a gente faz para colocar a figura? Para a gente colocar a figura, a gente tem que dar o barra begin wrap figure agora, né? Então, dessa forma, que wrap figure entre chaves. E aqui, novamente, entre chaves, a gente coloca R ou L, que você quer que fique na direita ou na esquerda. Nesse caso, eu coloquei R, então a figura ficou aqui na direita, né? E, novamente, aqui entre chaves, o tamanho dessa figura, né? Que é 0,5, o comprimento disso daqui, né? Da linha, né? Então, para a gente colocar a figura, como a gente já viu na alguma aula anterior, né? A gente vai ter que dar o barra include graphics. E para utilizar isso daqui, esse include graphics, a gente tem que ter aquele pacote no preâmbulo, o graphicx, né? E entre colchetes a gente coloca o tamanho. Aqui eu coloquei o tamanho da linha. E entre chaves a gente coloca onde está a figura, né? Aqui, como eu já mostrei, a gente pode criar uma pasta, né? Dessa forma.
e essa figura é essa figura daqui, né? Que está aqui em download, né? Então essa figura daqui. Então, para a gente colocar onde que está essa figura, vai ser em figuras, né? A pasta figuras, e o nome da figura é download.jpg, né? Então ele vai pegar essa figura dentro dessa pasta que está criada aqui, né? E o caption eu coloquei aqui buraco negro dessa forma e fechei o ambiente wrap figure, né? Então, quando a gente compila, né, já que já está compilado, vou recompilar de novo, o que vai aparecer vai ser isso daqui, né? Então tá na esquerda, na direita, né? A gente pode jogar para a esquerda aqui, como eu já mostrei. Então ficou aqui na esquerda, dessa forma, e você organiza do jeito que você quiser, né? E aqui um texto no final, né, que está aqui em torno da figura e aqui embaixo, né? Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.